Oi, quarto ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho de história, cidades coloniais. Podem acompanhar na página 95, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho de como começaram as primeiras cidades, nós já vimos que antes de ser cidade, o Brasil tinha muitas capitanias hereditárias. Essas capitanias acabaram se tornando povoados. Esses povoados acabaram crescendo, se tornando vilas. E essas vilas acabaram crescendo e se tornando as cidades, parecidas com o que a gente tem hoje. Claro que eram cidades menores, tá? Era toda ligada ao campo, não tinha essa coisa de cidade grande, trânsito que a gente tinha, que a gente tem hoje. Eram cidades ligadas ao campo, então tudo era voltado a plantações, a cultivo, toda a vida deles era voltada para o campo, certo? Uma das primeiras cidades que foram fundadas foi São Salvador. Ela foi até, na verdade, a primeira capital do Brasil. Tá? Essa cidade ela foi muito importante. Ela era uma capitania hereditária de Francisco Pereira Coutinho. Tá? Lá ele plantava algodão, cana-de-açúcar. Só que aí um dia, esse Pereira Coutinho, ele morreu num naufrágio, certo? Enquanto viajava. E aí o que aconteceu? O rei de Portugal acabou ocupando essa capitania, porque ela ficou sem dono, sem donatário, e ele acabou fazendo a sede lá. E lá passou a ser como se fosse a capital de tudo que o rei de Portugal fazia, como se fosse a sede, como se fosse o centro. E aí essa cidade, ela tem algumas coisas de interessante, que vocês vão ler depois. E aí vocês vão perceber que ela tinha dois espaços, ela tinha a parte baixa e a parte alta. Ela era como se fosse dividido por um morro grande entre a parte alta e a parte baixa de São Salvador. A parte alta ficava as coisas mais importantes, a casa do governador, sedes importantes, e a parte de baixo ela ficava como se fosse para guardar mercadoria, construções, armazéns, comércio, certo? Era como se fosse separassem em duas coisas, a mais importante e a menos importante. As mais importantes ficavam em cima, as menos importantes ficavam embaixo. Era uma grande diferença de espaço. Então era feito um elevador, tá? Era um elevador, esse elevador chamava elevador parafuso. Na página 97 tem uma foto que dá pra ver que não dava para se atravessar sem uma escadaria enorme ou um elevador. Ele chamou elevador parafuso por um bom tempo. Ele subia mercadorias, pessoas, descia as coisas pesadas. E aí o que aconteceu? Esse elevador, a partir de mais ou menos 1906, passou a ser movido a eletricidade, tá? Já foi um grande passo. E aí ele depois passou a ser patrimônio histórico do lugar e passou a se chamar de elevador parafuso para elevador Lacerda. E esse elevador Lacerda está até hoje lá para visitação. Tem uma foto dele mais recente na página 98, ó. Como ele está hoje, tá? As pessoas que vão para Salvador ainda tem esse elevador Lacerda para visitar. Hoje ele já não funciona como era antigamente, mas ele ainda está aberto para visitação. Vocês vão ler essas páginas, terão algumas atividades para fazer, tá bom? Leiam com calma e eu vou deixar um videozinho bem legal sobre cidades coloniais também para ajudar vocês nesse estudo, tá bom? Tchau, tchau!